Noronha Lopes, bem-vindo ao Estúdio Eco. Foi candidato em 2020, decidiu não candidatar-se nas eleições seguintes, volta agora a candidatar-se. O Benfica está hoje em pior situação, do ponto de vista económico, do ponto de vista desportivo, do que estava em 2020? A avaliação que eu faço deste mandato do Rui Costa é uma avaliação muito negativa. O Benfica falhou desportivamente, falhou financeiramente e falhou do ponto de vista institucional. E, portanto, precisa de uma mudança firme, com uma equipa que traga novas ideias, novas pessoas, uma visão estratégica de longo prazo e com pessoas que façam acontecer, que tenham capacidade de inovação e que ponham as mãos à obra para mudar o clube. Já lá vamos, obviamente, detalhar o seu projeto, mas tendo em conta essa avaliação que faz, não ter concorrido às eleições seguintes, acho que concorreu, e concorrer agora, e não sabendo nós quem é que vão ser os seus adversários, ou concorrentes, se quiser, nas eleições ao Benfica, posso considerar que a sua avaliação é que Luís Filipe Vieira fez melhor que Rui Costa na presidência do Benfica? Não, Luís Filipe Vieira, no seu mandato, é preciso não esquecermos como acabou o mandato de Luís Filipe Vieira. Foi um presidente que saiu em condições que nós assistimos, acusado pela Justiça, e que no seu último mandato preferiu ir à procura de outros interesses que não proteger os interesses do Benfica. E, portanto, a avaliação que eu faço globalmente do mandato de Luís Filipe Vieira não pode ser uma avaliação positiva. Vamos ao seu projeto. Que modelo de gestão propõe para o Benfica para ser competitivo do ponto de vista desportivo e, de alguma maneira, ser sustentável, coisa que tem dito que o Benfica não é, com o atual modelo de gestão que tem? O Benfica tem que ter, em primeiro lugar, o sucesso desportivo no centro de tudo aquilo que vai fazer. E, portanto, tem que ter um projeto desportivo. Esse projeto desportivo constrói-se à base de 3 coisas: organização, identidade e estabilidade. Começamos pela identidade. Uma das coisas que falta ao Benfica neste momento, na minha opinião, é exatamente essa identidade que nos traz a cultura de vitória. O Benfica foi-se aburguesando nas derrotas. E quando os insucessos continuavam, em vez de se procurarem soluções, procuravam-se desculpas. E, portanto, há que reganhar esta cultura de vitória, de raça, de querer, de ambição, que fez a diferença no Benfica. De onde é que veio esse aburguesamento? Eu acho que vem das pessoas que estão no Benfica. E essas pessoas que estão no Benfica, no meu entender, mostram pouca ambição e vão exatamente à procura de uma justificação em vez de procurarem a origem dos problemas. Então, repare, como é que erros na questão do scouting se repetem anos após anos. Como é que nós tivemos 50 jogadores que entraram e saíram do clube durante este mandato? Como é que nós estamos prestes a começar esta época e temos novos diretores a entrar, uma equipa que ainda não está constituída e jogos daqui a 2 semanas? E, portanto, houve mais uma vez má preparação e má organização. O Mundial de Clubes não pode explicar isso? O Mundial de Clubes, a exigência do Mundial de Clubes? A exigência do Mundial de Clubes explica o facto de nós devermos antecipar a preparação desta época e procurarmos que ela, dentro das limitações que temos, tivesse sido organizada e começada de outra maneira. Agora, o que eu lhe quero falar também é relativamente àquilo que eu acho que tem que mudar para o futuro. E o que tem que mudar para o futuro começa também pela organização. Tem que haver um diretor-geral, é esse diretor-geral que vai centralizar toda a organização do futebol, e depois há 2 áreas que são fundamentais. A primeira é a área do scouting. O Benfica já teve um dos melhores scoutings do mundo, tem que voltar a investir na área do scouting, com ferramentas de análise de dados de última geração que estão disponíveis, com uma análise de performance que acompanhe exatamente o desenvolvimento dos clubes, com um departamento de médico e um departamento de comunicação que funcionem todos debaixo da mesma pessoa, e depois chega ao ponto fundamental, que é a área da formação. Nós temos uma das melhores formações do mundo, mas não basta ter a melhor formação do mundo, nós temos que fazer mais para reter os nossos jogadores. E isso retém-se criando, em primeiro lugar, nos jogadores uma mentalidade que é possível ser campeão no Benfica antes de se querer triunfar lá fora. E isso é um trabalho que tem que ser feito. E isso chega para reter jogadores do nível dos que o Benfica tem vindo? Já lá vou. Eu acho que há um trabalho de mentalização que começa desde que os jogadores entram no Seixal e tem que ser feito com os jogadores, com os seus empresários, com os pais, exatamente para que os jogadores percebam que podem triunfar no Benfica. E para isso também é preciso que eles vejam exemplos. É preciso que eles vejam exemplos de jogadores que de facto triunfaram no Benfica
E eu acho que um jogador do Benfica deve idealmente estar 2 ou 3 anos no clube, incluindo uma época de afirmação, a partir da qual depois terá todo o direito de ir para outros voos. Mas, em segundo lugar, há condições financeiras para reter os jogadores. Portanto, a minha questão não é que o Benfica gaste muito dinheiro, acho que o Benfica não tem que gastar menos dinheiro no futebol, tem que gastar melhor. E esse gasto, uma parte dessas despesas devem ser, na minha opinião, a investir na formação e na manutenção de alguns jogadores, nomeadamente dos jogadores que transportam consigo aquilo que é a nossa mística e a nossa identidade. Eu tenho lido das suas intervenções essa aposta muito forte no scouting, na formação. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, se é possível ser competitivo do ponto de vista europeu com, digamos, com o peso que está a dar, eu gostava que me detalhasse depois, da formação no plantel principal, porque sabemos que os clubes têm, e os clubes portugueses, pela natureza da sua dimensão, têm esse objetivo, mas depois têm uma dificuldade, é como é que se compatibiliza uma equipa formada, ou maioritariamente formada, ou constituída com jogadores da formação, com capacidade competitiva, nomeadamente europeia, como é que tem defendido. Eu defendo que não deve haver números clausos nos jogadores que evoluem necessariamente da formação para a equipa principal. Tem que haver uma filosofia que permeie essa evolução e que faça com que toda a gente, naquela área do futebol, tenha isso como um objetivo. Mas depois, obviamente, que isso tem que ser compensado com um departamento de prospecção e de scouting que não só vá buscar os jogadores, mas que tente, por um lado, antecipar e ir buscar jogadores quando ainda nós temos capacidades para os ir buscar. Segundo, que faça uma análise não só do talento, mas também do perfil do jogador. De um jogador que queira ficar no Benfica. Eu, quando vejo um jogador que chega e diz imediatamente gosto de vir para o Benfica, mas já estou a pensar noutros voos, obviamente que isso é uma coisa que me deixa preocupado, e principalmente se o jogador encaixa ou não no modelo de jogo. Isto é feito como? Com um departamento de scouting muito profissional e que esteja em íntima ligação com o diretor desportivo e com o treinador. Qual é a percentagem de jogadores do plantel que gostava que fossem da formação no final do próximo mandato, se vier a ganhar as eleições? Não há, isto não é uma ciência exata. Eu ficaria satisfeito se houvessem 2 ou 3 jogadores da formação que pudessem ser titulares na equipa do Benfica, mas mais uma vez, o mais importante não é o número de jogadores, mas é que exista uma estabilidade e uma consequência no número de jogadores que estão na formação e que podem evoluir para a equipa principal. De ano para ano isso vai depender, essa é uma decisão técnica, que eu acho que é importante que o Benfica também tenha uma política em que através da equipa B, através do Sub-23, possa também rodar esses jogadores para lhes permitir exatamente que eles se desenvolvem e chegam à equipa principal no momento certo. Defende a manutenção da equipa B de Sub-23? Sim, defendo. Enfim, tendo em conta que sublinha muito a importância de contenção de custos e de uma eficiência assim, na gestão do plantel, manter essas duas equipas faz sentido, enquadrado também nesse objetivo que define como importante? Faz-me todo o sentido. Mas porquê? Porque há jogadores que se crescem e se desenvolvem. Uma equipa não chega? Nesses escalões, na minha opinião, não. Acho que a equipa de Sub-23 complementa a equipa B. E, portanto, com a quantidade de jogadores que o Benfica tem e com as limitações que existem hoje no mercado, como sabe, onde nós podemos emprestar jogadores a outros clubes, faz-me ainda mais sentido manter as duas equipas. Falou há pouco na organização e no diretor-geral. Falta saber qual é a sua equipa. Afinal, qual é a sua equipa? A minha equipa de direção e a minha equipa de órgãos sociais vai ser apresentada na altura certa e com tempo suficiente para que os benfiquistas façam o escrutínio e façam a sua avaliação. O que eu lhe posso dizer relativamente à minha equipa é o seguinte. Há 3 perguntas a que todas as pessoas que trabalham comigo têm que responder. Primeiro, onde é que estamos, para onde é que queremos ir e como é que lá chegamos. E, portanto, são pessoas com as quais eu estou a trabalhar há alguns meses, profissionais muito competentes nas suas áreas. Já estão a trabalhar consigo. Pessoas que já estão a trabalhar comigo há meses, profissionais nas suas áreas, que se vão dedicar ao Benfica. Mas para mim não é só importante ter as melhores pessoas e que sejam benfiquistas, também é muito importante que essas pessoas trabalhem entre si e que saibam trabalhar entre si. Porque a minha experiência empresarial diz-me muitas vezes que nós podemos contratar os melhores, mas se eles não forem uma equipa e não souberem exatamente o que é que nós queremos e como é que trabalham em conjunto, as equipas rapidamente caem. E, portanto, esses 2 pontos para mim são fundamentais. Os melhores a trabalhar em conjunto e uma parte deste tempo até às eleições e que eu continuo a trabalhar com eles é exatamente para me permitir fazer essa avaliação e permite também que todos saibam no dia 26 de outubro, que é o dia a seguir às eleições, exatamente aquilo que têm que fazer
para começar a trabalhar no Benfica. De qualquer forma, não querendo partilhar já os nomes, pode se calhar partilhar connosco o que é o perfil de diretor-geral que pretende, se quer um diretor desportivo junto à equipa, e qual é o perfil que vê como útil, porque diretor desportivo, nestes anos, teve diretores gerais, diretores desportivos, teve vários modelos, agora tem também uma inovação face ao passado. O que é que diferencia para que os benfiquistas e os sócios vejam no seu projeto, na sua organização, e falou na organização como um ponto importante, uma diferença face ao que existe hoje? Diretor-geral, grande capacidade de organização e grande capacidade de interagir com pessoas e de as pôr a trabalhar em conjunto. Diretor desportivo, profundo conhecimento do futebol português, profundo conhecimento do futebol internacional e daquilo que são as boas práticas em termos de scouting, em termos de ciência de dados e em termos daquilo que são a detecção de talentos muito importante, ser alguém que saiba complementar o scouting com a formação. Tanto o diretor-geral como o diretor desportivo têm que encarar a formação como o elemento essencial do desenvolvimento do futebol do Benfica. E nessa medida tem que ser duas pessoas completamente alinhadas também com a pessoa que vai ser o diretor da formação e acompanhar a evolução de todos os jogadores dentro desta filosofia de que nós queremos fazer os jogadores evoluírem até chegarem à equipa principal. Nós sabemos que o Benfica teve um administrador, diretor-geral, administrador executivo, na prática um CEO, que não era propriamente benfiquista, sabe-se. Eu acho que terminou benfiquista, não sei se começou benfiquista, que era Domingos Soares Oliveira. Falou no benfiquismo. Essas pessoas têm que ser mesmo benfiquistas? Deixe-me só fazer uma correção. Quando eu estou a falar de diretor-geral e diretor desportivo, eu falar de diretor-geral e diretor desportivo dentro da estrutura do futebol. Sim. Dentro da estrutura do futebol. Isso na minha equipa e na minha filosofia têm que ser todos benfiquistas, porque se a identidade para mim é um dos pontos fundamentais do meu programa e um dos pontos fundamentais que eu acho que tem que nos diferenciar dos outros clubes, obviamente tem que ser todos benfiquistas. Um dos seus pontos é onde estamos. O primeiro, eu vou-lhe responder do ponto de vista financeiro, do ponto de vista desportivo é conhecido, enfim, o Benfica não está particularmente bem. Nos últimos anos os resultados desportivos assim demonstram. Falemos de resultados económicos e financeiros. O primeiro semestre deste ano, não temos as contas do ano todo e do exercício passado, estarão a ser conhecidas nas próximas semanas. O Benfica aumentou os capitais próprios, teve um resultado líquido de 40 milhões de euros, diminuiu ligeiramente a dívida, líquida, não muito, mas um pouco. O Benfica está assim tão mal como diz? Se olharmos para a evolução das contas da SAD, na minha opinião está. Quando nós assistimos, por exemplo, à evolução dos fornecimentos e serviços externos da SAD, vemos que entre 2019 e 2024 esse valor passou de 55 para quase 90 milhões de euros. Acompanhado, por exemplo, a operação do estádio triplicou, que é uma situação para a qual eu não tenho explicação. Se olharmos para a evolução dos capitais próprios, estou a falar da evolução, em média eles diminuíram cerca de 40%. Se olharmos para a dívida aumentou cerca de 100 milhões de euros. E, portanto, a análise que eu faço não é uma análise positiva deste mandato. Como é que se ajusta estas contas mantendo, e o detalhe, a necessidade de conhecer o detalhe do seu projeto, como é que se ajusta essas contas, nomeadamente esse retrato que acaba de fazer, e que também é factual na evolução histórica deste mandato, sem pôr em causa a competitividade do Benfica, porque de facto não se pode dizer que o Benfica não tenha investido em jogadores, porque tem investido em jogadores. Se calhar tem investido mal face aos resultados, mas como é que se ajusta essa realidade económica ou financeira à necessidade de manter uma equipa competitiva? Para que fique bem claro, o objetivo do Benfica é ganhar. E, portanto, o sucesso desportivo tem que ser sempre o objetivo número 1 do clube e da SAD. Se nós olharmos para as receitas do clube, fazendo uma análise daquilo que podem ser a evolução dessas receitas, verificamos o seguinte. É absolutamente fundamental que o Benfica se qualifique para a Champions, porque em média as receitas da Champions representam cerca de 1/3 das receitas do clube. Este ano representam mais, felizmente, porque tivemos... Por boas razões. Por boas razões. E, portanto, o sucesso desportivo vem não só de uma questão de prestígio, mas vem também de uma questão financeira. Em segundo lugar, a questão dos direitos televisivos, dos media rights.
É importante que estes media rights, no mínimo, se mantenham aos níveis que têm estado até agora. Eu assisti a uma entrevista de um dos responsáveis da SAD, onde era dito aos benfiquistas que havia razões para estar otimista. E, portanto, eu nunca mais ouvi notícias sobre esse assunto. Aguardo. Isso tem alguns meses, não é? Aguardo, exato, disse há cerca de 2 meses ou 3 meses. Portanto, aguardo sobre notícias disso. Relativamente ao resto, eu acho que o Benfica pode aumentar as receitas de jogo. Das receitas de dia de jogo. Como é que se aumenta as receitas de dia de jogo? Primeiro, revitalização da zona envolvente do Estádio da Luz. Criando uma zona de entretenimento, de convívio, que seja feita sob o auspício do clube, mais uma vez, com os fornecedores, com as casas do Benfica, mas que seja verdadeiramente uma zona que possa ser traduzida em receitas financeiras. E, por outro lado, olhando para dentro do estádio, julgo que há margem para nós crescermos as receitas ao nível do hospitality e da zona corporate. Não através dos Red Passes. Eu acho que nós nos Red Passes atingimos neste momento quase um teto em termos daquilo que podemos aumentar os Red Passes. E, portanto, aumentar o preço. O preço. Portanto, não pode ser através dos Red Passes que nós vamos aumentar essas receitas. Eu acho que é através das receitas que geramos na zona envolvente do Estádio da Luz, tanto a parte comercial, etc., como nas receitas que geramos através da zona corta. Primeira questão. Segunda área tem a ver com aquilo que são as receitas comerciais. E, portanto, aqui nas receitas comerciais eu estou a incluir conteúdos merchandising e patrocínios. Se nós olharmos para o benchmarking com outros clubes que são comparáveis a nível europeu, a percentagem destas receitas do Benfica é de cerca de 20%. Em clubes comparáveis chega aos 30%. E, portanto, para uma marca com a dimensão do Benfica, para uma diáspora como a que existe relativamente aos adeptos... Acha mesmo que é possível aumentar a receita na diáspora? Porque a diáspora parece sempre uma espécie de objetivo dourado, mas que na verdade depois é muito difícil de materializar. Acho. E quando nós vamos lá fora assistir aos jogos do Benfica e vimos o entusiasmo das pessoas, ou quando visitamos casas do Benfica, como há pouco tempo visitei a casa do Benfica de Toronto, sentimos que é óbvio, que é não só possível, como existe uma grande oportunidade para aumentar essas receitas, principalmente numa segunda geração que quer manter essa ligação, ao clube. E, portanto, eu julgo que essa área é uma área que pode aumentar significativamente. Dou-lhe 3 exemplos de três medidas. Primeiro, utilizar a BTV não apenas para transmitir jogos, mas para ser a Benfica Media House, ou seja, um centro de produção de conteúdos de excelência, que possa fazer parcerias com plataformas de streaming e que com isso seja uma fonte de receitas alternativa. Segundo, uma parceria global a nível de merchandising. Já existe esse tipo de parcerias comerciais de merchandising de algumas empresas, eu já estou a falar com uma que faz isso para os clubes da Premiership, para os clubes da La Liga e até para clubes das ligas americanas. E, terceiro lugar, acho que há uma grande capacidade de aumentar a nossa relevância nas redes sociais. Eu não consigo entender que um clube que é o maior clube do mundo tenha em algumas redes sociais menos seguidores e menos interações que outros clubes. E, portanto, é possível fazer isso muito mais. Eu dou-lhe um exemplo. Nós agora tivemos no Mundial de Clubes. O Benfica não está entre os 12 maiores clubes que aumentaram o seu número de seguidores nas redes sociais. E, portanto, há um trabalho que deveria ter sido feito e que não foi feito. Isso é notoriedade, não é necessariamente receita, não é? Sim, mas o número de ligação, obviamente, que pode gerar uma receita adicional e, aliás, quando nós vamos olhar para as métricas para que se olham exatamente para avaliar a relevância dos clubes europeus, vemos que uma das métricas é exatamente o número de seguidores e o número de ligações que temos a nível das redes sociais. Depois acho que há uma quarta área que é muito interessante e que pode também ajudar nas receitas, que é ser mais ambicioso no modelo das escolas do Benfica, fora de Portugal. Já existem em Portugal muitas escolas, acho que podemos ser mais ambiciosos nesse modelo, transportando, obviamente, a marca do Benfica para uma melhor exploração comercial, que até em alguns casos pode ser feita em conjugação com algumas das casas do Benfica no estrangeiro, como já aconteceu no passado. E, portanto, acho que há esse potencial para aumentar as receitas de dia de jogo, acho que há esse potencial para aumentar as receitas comerciais. Acho que, por outro lado, também temos que olhar para o lado da despesa e, portanto... Já lá vamos à despesa. Ainda do lado da receita, gostava de lhe colocar uma questão, porque trouxe o tema
dos direitos e está em cima da mesa, para lá da venda anunciada, mas ainda não conhecida, dos direitos do Benfica, neste ano intermédio, digamos assim, nestes 2 anos intermédios, até ao que é conhecido como a centralização de direitos. Qual é a sua avaliação sobre o processo de centralização de direitos? Alinha com o Rui Costa na ideia de que o Benfica deve, a expressão é minha, saltar fora, porque juridicamente isso terá sempre, seguramente consequências. Eu acho que o Benfica não deve saltar fora, o Benfica deve liderar. E o problema deste processo, tal como em outros processos no futebol português, é que o Benfica não liderou. E liderar não é querer mais do que os outros, é tomar uma posição que está de acordo com a sua grandeza. Vamos então falar de direitos televisivos. Portugal tem, no panorama audiovisual, uma situação única na Europa, em que temos 3 clubes que são representativos de 94% das suas receitas. E, dentro desses 94%, a maior parte das receitas, obviamente, que são geradas pelo Benfica. E, portanto, este é um ponto que tem que ser levado em linha de consideração nesta discussão. Segundo ponto, estamos há 4 anos para tentar fazer um processo de centralização em que nada foi feito. E estamos agora a querer, num ano, recuperar o tempo perdido. Mas isso não é culpa do Rui Costa, não é? Não. É a responsabilidade da Liga. Eu já sei o que é que eu teria feito se fosse presidente. Eu quero colocar a questão em termos de futuro. Eu escrevi sobre isso há 1 ano, já falei disto várias vezes em Assembleias Gerais. Eu há algum tempo que teria de falar com o Governo e teria colocado em causa a pertinência do decreto-lei. Por 2 razões. Por um lado, porque o panorama audiovisual mudou, e segundo, porque o mercado também mudou. E, portanto, a primeira coisa que eu faria não é não desrespeitar o decreto-lei, era ir falar com o Governo, discutir a pertinência deste decreto-lei e, nomeadamente, se não deveríamos abrir à concorrência de todos os operadores o panorama audiovisual português. Primeiro ponto. Está a falar de operadores, nomeadamente de streaming, por exemplo. Estou a falar de operadores em canal aberto, tudo o que for possível. Acho que se deve fazer funcionar o mercado. Até porque se o mercado mudou, é o mercado que tem que definir onde é que nós vamos chegar. Primeiro ponto. Agora, não acho que a questão dos direitos televisivos deva ser tomada de per si. Ou seja, temos que olhar para esta questão de uma forma holística. O que é que eu quero dizer? Temos que olhar para a perspectiva da melhoria também do futebol português e do produto. Sim. E a primeira questão é, neste momento o produto não é bom. E, portanto, antes de nós tentarmos dividir um bolo que é pequeno por muitos, eu acho que temos que aumentar o bolo e depois então é que pensamos como é que o vamos redistribuir. Porque senão estamos apenas todos a ficar mais pobres. E, portanto, eu acho que nós deveríamos estar a discutir a reformulação dos quadros competitivos. Deveríamos estar a discutir, por exemplo, questões como o fim da Taça da Liga, que na minha opinião já não faz qualquer sentido. A entrada dos clubes da primeira Liga, mais tarde na Taça de Portugal, tudo com o objetivo de não sobrecarregar esses clubes de jogos que são importantes para as competições internacionais, onde nós queremos, obviamente, triunfar, ter melhores condições para triunfar, mas também estamos a contribuir para o ranking do futebol português. E depois acho que há uma liderança relativamente a algumas questões que deveria ter sido, na minha opinião, tomada pela Liga, onde o Benfica também tem que continuar a fazer o seu papel, em questões como, por exemplo, o IVA dos bilhetes. Não me faz sentido absolutamente nenhum que nós paguemos para um bilhete de futebol mais do que pagamos para um bilhete de teatro. E, portanto, há que olhar para este edifício no seu conjunto, em que os direitos televisivos são uma parte, mas há muito mais a fazer para melhorar o futebol português. Mas os direitos televisivos ganham uma expressão muito grande no contexto das receitas dos clubes, não é? Nomeadamente dos 3 grandes, não é? Claramente. Há uma data e esta direção, como a que ganhar as eleições de outubro, é confrontada ou vai ter que lidar com o facto. Há uma data para uma centralização. Qual é a sua avaliação do que o Benfica deve fazer perante um facto? Porque provavelmente eu percebo o sentido do que fala sobre a sensibilização do governo para alterar a lei. A verdade é que Portugal é dos poucos, eu não vou dizer que é o único, porque admito que haja uma outra exceção, que não tem os direitos centralizados, e isso foi garantido nomeadamente com a melhoria da indústria como um todo, isto é, adianta pouco ao Benfica, ao Porto e ao Sporting terem 95% das receitas, porque depois jogam com clubes que não têm manifestamente condições nenhumas para competir, e isso obviamente destrói a indústria. Ainda assim, neste contexto, face à realidade, considera que é positiva a centralização, que é necessária a centralização, ou apesar das dúvidas, ou tendo em conta as dúvidas que coloca, seria desejável atrasar o processo de centralização e ter em conta os pontos para, digamos, reformular o modelo tal qual ele existe? O Benfica ainda tem mais de 2 anos
de contrato, como sabe, o que coloca numa posição diferente dos outros clubes. Sim. Aquilo que eu digo é, enquanto Presidente do Benfica, estou aberto a ouvir e a discutir soluções, e nomeadamente o critério de redistribuição. Agora, pelas razões que já lhe apontei, eu não chegarei. Prejudicado é receber menos do que recebo hoje. Depois, qual é que é a solução? Se passa por canal aberto, se passa por comercializar separadamente os seus direitos internacionais, nós podemos discutir tudo. Agora, em primeiro lugar, essa questão, repito, cabe à Liga de Clubes Profissionais avançar com uma solução, e o Benfica, enquanto maior clube português, estará nesse processo, numa posição liderante e a defender os seus interesses. Como é que tem visto o desempenho do novo Presidente da Liga? Enfim, começou há pouco tempo. Há uma nova oportunidade desse sentido, não é? Acho que o novo Presidente da Liga está a tentar, na questão dos direitos televisivos, fazer aquilo que não foi feito durante muito tempo. A posição do Benfica continua a ser a mesma. Nós falamos com toda a gente, discutimos com toda a gente, mas vamos defender intransigentemente os nossos Pedro direitos. Proença, creio que falava num objetivo de receita de 300 milhões de euros no novo contrato. Considera isso viável, face à realidade e face até um contexto que conhece bem pela sua experiência profissional, que é o contexto muito específico é que foram assinados os contratos que estão agora em vigor, que foram absolutamente surpreendentes à data para os valores, para os três grandes. Tendo em conta estas duas realidades, é possível imaginar que os clubes portugueses e que o Benfica, desde logo, possa aumentar a sua receita neste quadro? Assim, como sabe, o contexto histórico em que isso aconteceu foi um contexto histórico único na altura. Aliás, Portugal teve o maior aumento em termos de direitos televisivos da Europa, segundo. Sim. Agora, o que nós temos que olhar neste momento, mais uma vez, é para a questão do mercado e perceber, face ao mercado e em livre concorrência, quanto é que nós conseguimos valorizar os direitos televisivos. E, portanto, esse julgo que é o primeiro passo que tem que ser dado. Julgo que o próprio Presidente da Liga já tem feito algumas declarações sobre isso, e julgo que é o caminho por onde nós temos que ir. Já teve a oportunidade de falar com presidentes, nomeadamente das operadoras, que são obviamente players importantes, para ouvir e para perceber a sensibilidade ao seu projeto ou não? Não. Falamos de receitas, já vamos falar aos custos, porque é importante perceber onde é que pode cortar, na verdade. Enfim, vai ter também que ser uma espécie de ministro das Finanças, fazer papel ingrato de cortar nos custos, nem por cima num clube que tem tantas modalidades, e ainda por cima masculinas e ainda por cima não, eu retiro ainda por cima, masculinas e femininas. Mas acha possível que o Benfica viva de forma equilibrada operacionalmente, sem a transação de jogadores, sem ter em conta a transação de jogadores? Ou o Benfica está necessariamente condenado a vender jogadores para equilibrar a sua conta, que começa negativa, como sabe, porque estudou seguramente bem isso? Vamos lá ver. Neste momento, o resultado operacional, não é? Portanto, a diferença das receitas e as despesas correntes, em média, são menos 20 milhões de euros por ano. E, portanto, isto é insustentável que esta situação continue. Sim. E quando eu falei em como é que eu iria olhar para este problema e queria cortar nas despesas e aumentar nas receitas, é exatamente porque eu acredito que nós podemos melhorar em muito este resultado e passar de um resultado negativo de cerca de menos 20 milhões para um resultado positivo de mais 30, 35 milhões. Sem ter em conta operacional, sem ter em Estou conta... a falar de resultados operacionais sem transação de atletas, como, mais uma vez, aumento das receitas de dia de jogo pelas duas vias que eu já lhe expliquei, e o aumento das receitas commercial. E aqui estou a incluir merchandising, patrocínios e conteúdos. Se nós chegarmos a um resultado positivo em termos de receitas e despesas correntes de 35 milhões de euros, isto, ao fim de um mandato, estamos a falar de 140 milhões de euros. Sim. O que é que nos vai permitir? Vai-nos permitir, não é deixar de vender jogadores, porque eu acho que vamos continuar a ter que vender jogadores, aliás, todos os grandes clubes vendem jogadores. Sim. É não vender tantos jogadores e não vender tantos jogadores mais cedo. Ok? A venda de jogadores deve ser, na minha opinião, um cenário que se coloca para resolver três situações, que é ou para pagar dívida, ou para ajudar em projetos de infraestruturas, ou então para nos deixar um buffer, uma margem de segurança no caso de nós não sermos apurados para a Champions. O cenário que se coloca hoje em dia é que, face a este desequilíbrio,
nós não só temos que vender jogadores, como estamos a vender mais do que aquilo que deveríamos vender e estamos a vendê-los cedo demais. E, portanto, é este cenário que eu e a minha equipa queremos alterar exatamente para permitir que a venda de jogadores seja feita cada vez mais tarde e fruto de uma estratégia e não fruto de uma necessidade, que é aquilo que muitas vezes tem acontecido até hoje. O futebol, obviamente, e a bola no posto, a bola entrar, condicionam, obviamente, esses resultados. Mas para não depender disso, e porque estamos a falar, e porque também é importante falar de custos, onde é que vê oportunidade para o Benfica ser mais eficiente na sua estrutura de despesa? Um exemplo é, vê-se noutros clubes, eu diria que o Benfica é provavelmente o mais eclético dos clubes, e mesmo em termos europeus, não é só em termos portugueses. E com equipas femininas e masculinas. Faz sentido o Benfica querer ganhar em tudo, em todas as modalidades? Faz sentido o Benfica querer ganhar em todas as modalidades, porque isso faz parte do nosso ADN. Agora deixa-me falar-lhe um bocadinho das modalidades. O ecletismo do Benfica faz parte da nossa identidade e, portanto, é algo que, na minha opinião, nunca deve ser posto em causa. Eu falo muitas vezes até de pessoas relativamente ao ecletismo, porque vamos imaginar que nessas equipas todas, masculinas e femininas, em todos os escalões, haverão 5% dessas pessoas que chegam a ser atletas de alta competição. Mas depois há 100% que crescem a ser do Benfica, que vivem o Benfica, que espalham o Benfica, que são embaixadores do Benfica. E, portanto, o Benfica tem uma função também, se quiser, mobilizadora dos seus adeptos, mas também uma função social naquilo que o ecletismo pode trazer ao clube. E, portanto, o ecletismo comigo vai continuar. A questão não é gastar menos, é saber em que é que se gasta. E há 3 palavras essenciais para mim no ecletismo. Primeira, ambição. Acho que temos que ter mais ambição. Segundo, transparência. Acho que temos que saber quanto é que gastamos em cada uma das modalidades. É algo que eu já várias vezes perguntei ao Presidente Rui Costa, inclusivamente em Assembleia Geral, e que não é muito claro. Mas são os orçamentos de cada modalidade. Exato. E melhor organização. Uma das medidas que eu vou tomar é que vou ter um vice-presidente que vai estar a tempo inteiro dedicado às modalidades. Porque o ecletismo... Mas isso já existe hoje, não é? O problema não é se tem um vice-presidente ou não, o problema é se o faz bem, não é? Se o exercício da função é bem feito, não é? Uma das alterações dos estatutos, o que os estatutos vieram permitir foi exatamente as pessoas dedicadas a tempo inteiro ao clube. E esta, para mim, é uma área absolutamente fundamental, onde o Benfica precisa de alguém dedicado a tempo inteiro, que tenha um conhecimento profundo das modalidades, que tenha uma grande capacidade de organização e uma capacidade de angariação de patrocínios. Portanto, este é o perfil da pessoa que eu vou ter nas modalidades. Há bocado pedi-me o perfil do diretor-geral, vou-lhe dar o perfil das modalidades. Temos que ganhar muito mais também nas modalidades. O ano passado ganhámos menos de 30% dos títulos masculinos, tivemos uma boa performance nos escalões femininos, mas eu acho que temos que ganhar muito mais. Falemos de custos. Onde é que se faz essa eficiência? Onde é que é possível? Porque ser competitivo, ter todas essas modalidades, por exemplo, um exemplo interessante, que é o futebol feminino, que ainda tem, obviamente, um orçamento muito limitado se comparar com o futebol masculino, mas já compara bem, seguramente, com as outras modalidades. É previsível que o futebol feminino passe a ter, nos próximos anos, um orçamento mais pesado. Portanto, os desafios que se colocam e a perspectiva, na perspectiva de médio prazo, é de mais investimento nas modalidades, não é de menos investimento. Mesmo sendo mais eficiente, e mesmo tendo em conta que uma nova direção quererá ganhar. Onde é que é possível poupar, face ao que é o orçamento que o Benfica tem hoje? Olha, então deixe-me primeiro responder de outra maneira. Eu sei onde é que não vou cortar. É no orçamento do futebol. A questão do Benfica não é Os sócios gostarão de ouvir isso. Não, mas vou-lhe explicar. Mas digo porque a questão do Benfica não é gastar muito do futebol, é gastar mal. E o problema do Benfica não é aquilo que gasta no futebol, é o retorno desportivo que não tem. Nós não podemos ter o orçamento mais alto de Portugal e depois temos um jogador entre os 10 jogadores mais valiosos do nosso campeonato. E, portanto, eu aí não vou cortar. E também não acredito que a solução passe por cortar nas modalidades. Mas temos, dentro do orçamento das modalidades, que saber quanto é que gastamos, que ter uma estrutura muito clara e ter uma responsabilização das pessoas que estão à frente de cada uma das secções ou de cada uma das modalidades. Portanto, o caminho passa por aí. Relativamente ao resto, uma das áreas que eu acho que nós temos o potencial para cortar, já lhe falei, é na área dos fornecimentos de serviços externos. Eu acho que, enfim, sendo conservador, e já falei isto com a minha equipa, acho que podemos cortar 15% nos fornecimentos e serviços externos.
Acha que é mesmo descontrole da análise que fez aos últimos anos dessa dimensão da despesa do Benfica? Houve descontrole? Se notou, de facto, uma subida muito significativa quando nós passamos de 55 para praticamente 90 milhões de euros em 5 anos, obviamente que é um descontrole. E, portanto, é uma das áreas que nós podemos cortar. E depois, quanto ao resto, aquilo que eu irei fazer quando chegar ao Benfica, que é uma prática normal de gestão, como sabe, é fazer uma auditoria. E essa auditoria vai-me permitir tomar as melhores decisões relativamente àquilo que está a ser bem feito, àquilo que não está a ser bem feito e onde é que nós temos mais capacidade para cortar em termos de custos. É isso que eu farei mais uma vez. Mas quando fala de uma auditoria, esse é um ponto interessante. Por um lado, vai divulgá-la aos sócios? Porque nós ouvimos sucessivamente muitos anúncios de auditorias e depois uma enorme dificuldade dos sócios do Benfica e dos simpatizantes em aceder aos resultados e ao detalhe dessas auditorias. Certo. Por outro lado, está a pensar numa auditoria forense porque suspeita de temas menos claros ou numa auditoria de eficiência e qualidade de gestão do Benfica e da SAD como um todo e depois das suas consequências desportivas? Não, estou-lhe a falar de uma auditoria forense com total transparência, que aliás é uma das áreas que para mim é absolutamente fundamentais para o clube. Uma das medidas que eu vou introduzir no meu programa é um portal de transparência benfiquista. Do que é que vai constar este portal de transparência? Primeiro, toda a informação financeira, relatórios, contas, orçamentos, mas que seja dada de uma maneira que possa ser compreensível pelos sócios. Em segundo lugar, as remunerações dos órgãos sociais, como sabe agora, são previstas pelos estatutos, e nomeadamente os critérios que presidiram eventuais bónus ou remunerações variáveis. Em terceiro lugar, comissões de intermediação dos jogadores. Foi esse gesto identificado naquele relatório da UI com um peso muito significativo de comissões e de percentagem face às transações. Portanto, comissões de intermediação dos jogadores. Quarto ponto, que para mim é um compromisso fundamental para ter com os sócios, é o relatório de execução do meu programa eleitoral. É muito fácil nós fazermos estas promessas, mas depois, passados 4 anos, já ninguém se lembra delas. Aliás, fomos ver as promessas de há 4 anos do atual mandato e compararmos onde estamos agora, veremos que praticamente muito pouca coisa foi cumprida. E eu quero que os sócios vão evoluindo aquilo que eu prometi e aquilo que eu faço e que depois cheguem ao final do mandato e que possam fazer a sua avaliação. Falava de comissões. Considera adequado manter o nível de comissões por transação de 10% da transferência? Eu acho que o Benfica tem que trabalhar com todos os empresários, de uma forma totalmente transparente e com cada um dos empresários irá definir aquilo que são as comissões que são praticadas por aquele empresário. Pode haver situações em que nós consigamos nem sequer pagar comissões, que é preferencialmente aquilo que nós devemos tentar. Se tivermos que pagar uma comissão, isso dependerá da negociação que nós fizemos com cada empresário, mas mais uma vez, tudo isso será feito de uma forma transparente e no interesse daquilo que são no interesse do Benfica. Falando de custos, o Benfica tem anunciado, não se sabe se cumpre ou não é público pelo menos, um teto aos salários dos jogadores, nomeadamente, que obviamente tem um impacto muito significativo. Considera isso adequado? Considera que um clube como o Benfica faça esses objetivos e há necessidade de acomodar isso com a competitividade e com a contratação, desejavelmente os melhores possíveis, face às suas condições, deve ter um teto salarial para o futebol profissional ou não? Eu acho que o teto salarial é algo que pode ser positivo, mas mais importante que o teto salarial é que haja uma política e haja uma estratégia relativamente às remunerações dos vários jogadores. Eu vou-lhe dar um exemplo. O que não me faz sentido é ter um jogador como João Neves, que é um dos jogadores mais mal pagos do plantel, e ter jogadores que não eram titulares e que ganhavam 4 e 5 vezes o salário de João Neves. E, portanto, algo que está muito mal na política salarial do Benfica quando isto acontece, e ainda pior se o Benfica não acode a esta situação na altura certa e, obviamente, contribui para o descontento do jogador. E, portanto, mais do que o teto, o que tem que haver é uma política salarial coerente e que resulte daquilo que é a remuneração dos melhores jogadores e a remuneração por aquilo que são as performances que eles podem trazer aos quais o Benfica. Há pouco falávamos de custo e de peso da dívida. Ao fim de 3 anos, qual é o valor que considera adequado face ao seu próprio projeto e ao planeamento, que também não é detalhado, de evolução das contas e das receitas, porque obviamente é um rácio, que é importante, não exatamente o valor absoluto. Mas quer dizer, eu acho que se
com uma evolução das receitas e das despesas correntes na ordem dos 35 ou 40 milhões de euros, trazer a dívida bancária para a volta dos 100 milhões de euros pode ser algo que é execuível e é um objetivo adequado um objetivo. para manter a competitividade, ainda assim, a competitividade desportiva. Para manter competitividade. E mais uma vez, a questão relativamente à dívida é para que é que nós vamos utilizar essa dívida? Não é? Sim, claro. Não é? Se essa dívida for utilizada para contribuir para o sucesso desportivo e para contribuir para o retorno daquilo que nós queremos, obviamente que a dívida, para mim, não é um tabu. Para mim, o que me interessa é o retorno e se a dívida está ou não controlada e se contribuiu ou não para o sucesso desportivo. Há um ponto que é interessante, porque as eleições em outubro, estamos aqui a discutir, e os seus concorrentes também estarão a discutir, com um pressuposto que está dependente do sucesso desportivo. E como nós percebemos, o sucesso desportivo ou não, nomeadamente na Liga dos Campeões, vai ser crítico. O seu projeto depende, ou a execução do seu projeto depende do Benfica ser apurado para a Liga dos Campeões, para a fase final, para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O sucesso desportivo é absolutamente fundamental no meu modelo, tal como eu Mas vai entrar depois de saber se o Benfica passou à Liga dos Campeões ou não. Nessa altura já saberemos, mas está a vender, está a anunciar e a projetar um plano e a anunciá-lo e a tentar, digamos, a expressão é minha, obviamente, no bom sentido, vendê-lo aos sócios do Benfica, com um pressuposto. É execuível o seu projeto se o Benfica este ano não for à Liga dos Campeões, tendo em conta o quadro financeiro que nós conhecemos? E até o retrato que faz de um quadro muito difícil, não é? Eu tenho comigo uma equipa muito sólida e um CFO muito sólido que estudamos profundamente o Benfica e que teremos soluções. Acomoda o Benfica não ter, no ano desportivo que agora vai começar, e no exercício nomeadamente fiscal, não ter 50, 60, 70 milhões de euros de receita da Liga dos Campeões. Acomoda com rigor, com competência e com uma estratégia que, obviamente, leva em linha de conta aquilo que tem que ser o longo prazo do Benfica. Concorreu, estamos a chegar ao fim dessa nossa conversa, enfim, eu não resisto, eu ouvi-o noutras entrevistas dizer que não vai contribuir para a instabilidade, dizendo que não partilha se quer ou não o atual treinador em função dos resultados. Mas os resultados serão decisivos, obviamente, para a sua execução. O que lhe pergunto é, o perfil de treinador que o Benfica tem é o que é desejável, até tendo em conta o que acabou de dizer nesta nossa conversa, a formação, o scouting, o perfil de Bruno Lage, tem isso tudo. Isso faz dele, digamos, eu não lhe pergunto o nome em concreto, sei que não me vai responder isso, mas o perfil adequado para o projeto que tem para o Benfica. Enfim, vou repetir aquilo que eu já disse sobre isto. Acho que tem a ver sentido de irresponsabilidade. Tem que haver sentido de responsabilidade. Nós não podemos, nesta altura, a 15 dias, na minha opinião, a 15 dias de começar o campeonato, lançar o nome de um treinador quando está tanto em jogo. Não é só a supertaça como o apuramento para a Champions, que por todas as razões que nós discutimos é absolutamente fundamental e muito importante para o clube. E, portanto, não sou eu que vou contribuir com mais instabilidade. Já tivemos uma mudança quase total dos diretores, já tivemos uma mudança de muitos jogadores de uma equipa. Agora apresentam-nos um projeto imobiliário imenso e, portanto, são coisas a mais numa altura em que nós devíamos estar a pensar na equipa de futebol e no sucesso desportivo e onde deveria haver estabilidade e tranquilidade. Eu não vou contribuir para gerar mais intranquilidade e, portanto, quando chegar ao Benfica, terei uma conversa com o Bruno Lage, vou-lhe explicar o que é o meu projeto, vou-lhe explicar qual é a minha filosofia, vou explicar qual é a minha organização, vou naturalmente ouvi-lo e a partir daí tomaremos as decisões que, na minha opinião, fizerem sentido. Um parênteses ainda sobre a dimensão financeira. Acha adequado, necessário, no seu projeto, trazer novos acionistas à SAD do Benfica ou não? O Benfica tem sempre que ter a maioria do capital da SAD. E esse é um ponto inegociável, está nos estatutos, e para mim mesmo que não tivesse, é um ponto do qual eu nunca prescindiria. Agora vou-lhe responder a essa questão. Pode aumentar o capital, o Benfica acompanhar e trazer novos investidores. Certo, mas eu vou-lhe responder a essa questão relativamente aos investidores. O Benfica pode ter investidores, e até ser no seu interesse, ter investidores que sejam estratégicos. Uhum. A questão é exatamente perceber o que é que eles podem trazer de mais-valia ao Benfica. Por exemplo, eu se fosse presidente do Benfica, o que é que eu teria procurado fazer? Teria procurado comprar as ações do Benfica que estavam na mão destes investidores minoritários. Sim. Numa altura em que
essas ações ainda teriam sido compradas a um preço, digamos, dentro daquilo que o Benfica poderia comprar, para depois ir eu à procura dos investidores estratégicos e que pudessem ser investidores estratégicos na área comercial, na área digital, na área desportiva. Sim. E com isso construir um portfólio de investidores que verdadeiramente complementassem aquilo que poderia ser útil ao Benfica. É esta a minha visão em termos de investidores minoritários, mas também lhe digo, toda a minha vida foi feita nas empresas e nas organizações a ter que lidar com acionistas minoritários e, portanto, sim, seja quem for que lá estiver, eu vou ouvir, vou perceber o que é que eles querem para o Benfica e, obviamente, vou defender intransigentemente os interesses do acionista maioritário que é o Benfica. Tendo em conta o que foi o sucesso ou insucesso desportivo nos últimos 4 anos, durante este mandato de Rui Costa, qual é a medida do seu sucesso? É financeira? É desportiva? Diz que, obviamente, o objetivo é ganhar. Mas como é que se vai medir o sucesso da sua presidência de vir a ser presidente do Benfica? Em títulos, o que é que projeta como absolutamente indispensável para que chegue ao fim do mandato e possa dizer, para lá de tudo o que se fez, cumprimos objetivos desportivos? Eu cresci numa altura em que nós ganhámos 6 campeonatos em 7 e, portanto, a minha bitola está alta. Sabendo que nós não podemos ganhar sempre, a minha bitola é ganhar mais do que os nossos 2 adversários diretos, em conjunto. A minha bitola é a Europa. O Benfica fez grande na Europa. Foi isso que exatamente nos transformou no clube que somos hoje e, portanto, há que ser muito ambicioso a nível europeu. O Benfica tem a obrigação, na minha opinião, de chegar sempre aos quartos de final da Liga dos Campeões e depois pode ambicionar a mais e a partir das meias finais tudo pode acontecer. E, portanto, um Benfica europeu que tenha essa ambição e um Benfica que em Portugal ganhe mais do que os seus 2 adversários em conjunto. Face à experiência que teve em 2020, o que é que aprendeu que está a fazer hoje diferente nesta campanha? Comecei mais cedo e, por outro lado, comecei a discutir o Benfica e a falar com as pessoas mais cedo, o que me dá um conhecimento mais profundo do Benfica, permitindo-me fazer este diagnóstico, mas também trabalhar mais em soluções. Eu tenho aproveitado estes meses para fazer muitas visitas e muitas conversas. Estive nos Estados Unidos em várias reuniões, com pessoas das ligas profissionais americanas, estive em Inglaterra a falar com pessoas da Premier League, tenho estado com outros clubes europeus e, portanto, isto permite-me fazer uma análise não só da situação, como ter soluções concretas de acordo com as melhores práticas do mercado em áreas tão fundamentais como a área digital, a área da análise de dados, a área do crescimento e internacionalização da marca, que é uma área, aliás, onde eu, enfim, com alguma falta de modéstia, mas é uma área onde eu me especializei, fruto do meu trabalho. E, portanto, eu sei fazer crescer uma marca, tenho comigo pessoas que também são pessoas muito experientes nessa área, mas isto tudo ancorado no sucesso desportivo. E, portanto, ganhar mais, este é que é o objetivo fundamental da minha candidatura e a sustentabilidade financeira servirá só e apenas exatamente para garantir um sucesso desportivo mais consistente. João Noronha Lopes, uma última pergunta. Há 20 ou 30 anos nós ouvimos os candidatos ao Benfica e não só, a apresentarem-se com um trunfo, não é? Um trunfo. Era um jogador de futebol, era um treinador, vimos, nomeadamente, Luís Filipe Vieira deixar perceber que pode trazer um treinador, percebemos estes movimentos. O Rui Costa está em exercício e este ano o Benfica, é público, a esta hora que falamos, o investimento muito significativo que já anunciou, já feito e o que ainda aparentemente pretende anunciar ou fazer nas próximas horas, nos próximos dias. Vai apresentar-se aos sócios do Benfica com alguma contratação sonante para ganhar eleições? Não, isso é uma coisa do passado. Mas deixe-me só, antes disso, só que lhe refiro um ponto, porque não acabei a resposta à questão anterior, que era o que é que eu faria diferente no Benfica. Eu acho que tem que haver uma ligação direta entre uma estratégia desportiva e uma estratégia comercial. E muitas vezes no Benfica confunde-se blindar o balneário com fechar os adeptos ou afastar os adeptos da equipa. Isso é um erro. É um erro porque, em termos de motivação, é um erro em termos da ligação que nós queremos fazer aos adeptos e essa é uma coisa que comigo vai terminar. Portanto, temos que aproximar os adeptos da equipa, obviamente respeitando a intimidade da equipa e respeitando a concentração que têm que estar,
mas há que mudar essa filosofia, que aliás já não é a filosofia que nós encontramos noutros clubes europeus, em que essa ligação tem que existir, aproximando os adeptos Mas de que forma é que queres fazer isso? Como é que se faz essa aproximação sem pôr em causa esses objetivos de privacidade, conforto, enfim, concentração? Concentração. Olha, há muitos clubes que no próprio dia do jogo os jogadores saem do autocarro e são recebidos pelos adeptos. Um exemplo tão simples quanto isto. E se não há condições para receber o autocarro dos adeptos num determinado local, que se receba noutro local. Alguns dos adeptos são convidados a receberem autógrafos dos jogadores e para que os jogadores estejam em contactos com os jogadores nesse próprio dia. Os jogadores, por exemplo, fazem conteúdos digitais que motivam e galvanizam os adeptos. Se nós olharmos para a área de conteúdos digitais do Benfica, ela é muito pobre e envolve muito pouco os jogadores. E há um trabalho extraordinário que é feito por podcasts independentes exatamente para fazer isto, mas há muito mais que pode ser feito e deve ser feito em termos de conteúdos digitais para aproximar os adeptos dos jogadores. Muito bem. Muito obrigado pela sua disponibilidade para esta nossa conversa. Obrigado. Muito obrigado.